As reações alérgicas são respostas do sistema imunológico a uma substância que normalmente é inofensiva. As alergias podem irritar os olhos, provocar coceiras pelo corpo e até uma sensação de gripe. Ao primeiro sinal de uma reação alérgica, é recomendado que a pessoa procure um médico. Em alguns casos, a reação pode levar ao choque anafilático. Vamos entender o que significa alergia no nosso organismo e como tratar com o médico alergista Daniel Strozzi. Doutor, muito obrigado por falar com a gente sobre esse assunto aí que impacta na vida de tantas pessoas. Exatamente. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite para a gente bater um papo aí sobre alergias. Doutor, queria que você começasse explicando para a gente como que as reações alérgicas se manifestam. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a alergia não é para quem quer, é para quem pode, né? O que significa isso? Eu tenho que nascer geneticamente predisposto para desenvolver uma alergia, né? Então, aí, se a gente for perguntar o que é alergia em uma só palavra, a gente tem que lembrar de colocar que é uma inflamação, né? O que é inflamação? É um processo imunomediado, quer dizer, células imunológicas, estereotipado, quer dizer, acontece sempre da mesma maneira, de reparação ou, no caso da alergia, defesa. Então, o que é alergia? É um processo de defesa aumentado do organismo, né? E como que eu falei que é inflamação, né? Dependendo aonde ela fica, né? Como vocês iniciaram o programa, você pode ter sintomas oculares, que é a conjuntivite, nasais, a rinite, na pele, a dermatite, nos brônquios, né? A bronquite, e aí vai. Doutor, esses todos aí são os tipos de alergia que o senhor citou, eles são vários mesmo, são diferentes uns dos outros? Sim, você lembra que eu falei que é inflamação? Então, Sim. it é inflamação. Aonde que vai ter essa inflamação alérgica? No olho, conjuntivite alérgica. No nariz, uma rinite alérgica. Na pele, uma dermatite, né? Que daí as dermatites têm vários tipos, né? E se a gente fala de alergia, nós temos 3 grandes reações alérgicas, né? As imediatas, que é, vamos dizer assim, derivados de anticorpos do tipo IgE. As tardias, que são derivados de células, dos seus linfócitos, e as mistas, que são metade de cada, tá? Então, as mais graves, como você anunciou aí, que são o choque anafilático, que é a anafilaxia, ela pode ocorrer pode ocorrer com alimento, medicamento, vacina, né? Qualquer substância que tenha uma proteína capaz de fazer com que o corpo crie anticorpos e tenha uma resposta exagerada. E por quanto tempo pode durar uma crise alérgica? Então, o paciente que é alérgico, vamos dar uma alergia mais comum, são as alergias respiratórias, né? Que é a rinite alérgica. Então, o paciente que é alérgico, o alérgeno mais comum, que causa mais alergia, são os ácaros constituintes da poeira domiciliar, né? Então, assim, o que é 1 grama de poeira domiciliar? Tem mais de 100 mil ácaros. Aí não é a poeira normal de terra, é a poeira domiciliar. Onde que esse ácaro vive? Local quente e úmido. Onde que é o local quente e úmido que a gente mais fica? Colchão, travesseiro, né? Sofá. Então, ali você dorme com o inimigo. Então, aí o paciente alérgico, ele tem o quê? Uma inflamação mínima persistente. Então, tem pacientes que aí a gente vai avaliar a gravidade desse paciente. Esse paciente tem uma rinite alérgica leve, moderada, grave, e aí sim a gente vai avaliando quanto tempo vai durar. Às vezes o paciente ele vive inflamado, né? Dorme de boca aberta, ronca, dorme mal, acorda cansado, tem queda no rendimento de estudo, de trabalho de 30% a 90%, e isso impacta toda a vida. E o próprio paciente que tem rinite, principalmente as crianças, que dorme de boca aberta, o que vai acontecer é que o céu da boca sobe. E aí o que acontece? Os dentes todos entortam, né? E aí quem dorme de boca aberta, para que serve o nariz? Para respirar. Qual a função da respiração? Filtrar, umidificar e esquentar o ar para esse ar entrar adequadamente no pulmão. E quem não está fazendo isso, aí
normalmente vai acarretar uma bronquite, né? Ou uma asma bronca, ou uma bronquite alérgica. Bacana, muito bem explicado. Doutor Daniel, agora eu queria que o senhor explicasse uma situação que até aconteceu na minha casa. O meu pai e minhas irmãs, foi assim, até certo momento, a idade adulta, eles não tinham reação alérgica a um certo tipo de medicamento. Em determinado momento começou essa reação. Até minha mãe nem dava esse medicamento para as meninas, né, para as minhas irmãs, com medo dessa reação, porque o meu pai já tinha. É possível isso, a pessoa ter um processo alérgico somente depois de adulto, depois de um tempo? Exatamente. Você vai ter qualquer tipo de reação alérgica, normalmente, vamos dizer assim, vamos colocar aqui um exemplo nos alimentos, tá? A criança começa a ter uma alergia alimentar, né? Quais são os alimentos mais comuns na criança? Leite, ovo, né? Os dois mais, 80%. Aí, vamos dizer assim, o adolescente, o adulto, aí ele pode desenvolver uma alergia? Pode. São os alérgicos mais comuns? São as castanhas, o camarão, os crustáceos, né? Em relação a medicamento, né? Vamos dizer assim, eu tenho pacientes aqui que iniciam a alergia com 80 anos, né? Então, assim, a medicamento você vai dando, tomando, e daí chega e fala, mas eu tomei isso a vida inteira, agora que eu estou com 60, 50, eu comecei a desenvolver alergia. Então, o sistema imunológico, ele é ativo, isso vai se reorganizando até o momento que ele começa a reagir contra, achando que aquilo faz mal para o organismo, e aí ele vai dando as reações alérgicas. Doutor, e um exemplo? Por exemplo, a pessoa ela quer pintar o cabelo, não sabe se é alérgico ali àqueles produtos, o que ela deve fazer para garantir segurança nesse momento? Essa é uma ótima pergunta, porque não dá para a gente fazer um teste para a gente prevenir. Vamos dizer assim, vou fazer um teste preventivo, né? Se o meu filho pode comer camarão, se o meu filho pode, né, tomar um remédio, ou se eu posso pintar o cabelo, né? Assim, a alergia, ela normalmente vai dando sinais. E você lembra que eu falei que vai criando anticorpos? E cada vez que você entra em contato com aquilo, vai criando mais anticorpos. Então, o nosso quadro vamos dizer assim, você tem que avaliar alguns sintomas leves, né? E no caso da tinta de cabelo, a substância mais comum é o parafenileno-diamina, que é o quê? Que dá a coloração preta, né? O que ocorre bastante naquelas tatuagens de rena na praia, que a rena ela não é preta, ela é meio avermelhada. E aí eles colocam essa substância para deixar preta, e aí você vai fazendo tatuagem, você vai uma vez começa a irritar, na outra tem um dia que estoura, a sua pele fica muito inflamada. Doutor, e tem alguma fase da vida que a alergia é mais comum? A gente falou aí que pode acontecer até com 80 anos, né? Mas tem alguma fase aí que é mais comum? Então, isso, em relação à alergia, a gente tem a chamada marcha atópica, né? A criança nasce normalmente com as alergias mais comuns, a alergia alimentar. Aí depois ela vai evoluindo para uma dermatite atópica, que é uma dermatite, né? E depois, no final da infância, no começo da adolescência, já iniciam as alergias respiratórias. E agora a gente tem um novo quadro de alergia, que foi até uma tese minha do meu pós-graduação, mestrado, tudo, que são as esofagites eosinofílicas, que é um tipo de alergia alimentar mista. Doutor, e o que fazer durante uma crise alérgica grave, né? Em que a pessoa não consegue respirar, por exemplo, sendo que essa pessoa antes não sabia que era alérgica, então ela provavelmente não teria ali algum remédio. O que a gente pode fazer quando a gente se depara com uma situação dessa? Então, isso, vamos dizer assim, na hora que a reação mais grave da alergia foi o que você falou, que é o choque anafilático, a anafilaxia. Então, nós temos como que a gente vai diagnosticar isso, né? 90% dos pacientes vão ter sintomas de pele, tá? 70% vão ter sintomas respiratórios, 40% vão ter sintomas cardiovasculares, vão ter pressão baixa, então a criança fica tonta, né? Vamos dizer assim, você fica bem
caído, não é pressão alta e sim baixa, taquicardia, e 20 a 30% vão ter vômitos e diarreias, logo após ingerir a substância. Então, assim, 2 desses ou mais já é um choque anafilático, esse paciente está com risco de morte, né? Então, qual que é o único medicamento que vai tratar isso? É a adrenalina injetável. Tá? Então, normalmente eu vejo pacientes que chegam aqui que são orientados a ter antialérgico na bolsa para tomar, ou algumas injeções de antistamínicos. Se essa reação for realmente grave, isso não vai funcionar nada. Então, o ideal é procurar um pronto-socorro o mais rápido possível. Doutor Daniel, e tem algum tipo de alergia que é mais difícil de definir qual que é a substância que está fazendo mal? Como é que é feito os testes aí? Eu sei porque em casa tem casos, né, de alergia, tem aquela questão das picadinhas, ainda é feito daquela forma. Explica pra gente como é que é feito esse procedimento aí para tentar descobrir o que está fazendo mal para a pessoa. Então, a gente tem 3 tipos, vamos dizer assim, a gente tem basicamente 3 tipos de teste, tá? O teste de leitura imediata, que é para a gente avaliar as alergias rápidas, imediatas, que quando você entra em contato com alguma coisa, em até 2 horas, no máximo, você vai ter alguma reação. Você tem esse teste também, que é feito na pele, mas o que a gente tem que avaliar é o seguinte: nada substitui uma consulta alérgica, né? Uma anamnese, uma coisa bem feita. Por quê? Porque às vezes você fala, eu tenho um teste negativo. Tudo bem, mas o que foi testado? Às vezes eu não testei o que você precisava, né? Então, por isso que a gente tem que ter um quadro, que a consulta é a coisa mais importante, para aí sim eu vou pedir alguma coisa no que eu estou pensando. Porque tem vários tipos de substância. Vamos dizer assim, vou fazer um teste de alimento. Tá bom, qual alimento? A gente tem os mais comuns que estão nas baterias, né? Mas e aí, medicamento? Como que a gente pode fazer esses testes, né? Então, a consulta é a coisa mais importante, com um especialista em alergia e imunologia. E também, quando a gente fala de testes, existe a mesma coisa que sabão em pó. Qual teste eu vou usar, né? Então, tem muita diferença para a gente comprar, preço, qualidade, e esse tipo de alergia imediata também a gente pode ter alguns exames de sangue que pode nos direcionar para a gente testá-los. Então, alergia imediata, que é para rinite, né? Asma, que é a bronquite, as dermatites, né? Atópica, vamos dizer assim, as alergias respiratórias, entre outras alergias alimentares. E nós temos os testes tardios, né? Que o que acontece? Eles são colocados, normalmente são grudadas as substâncias na pele, numa segunda-feira, nas costas. Como eu falei, a gente tem que ter uma consulta e avaliar exatamente o que eu vou colocar, porque tem, vamos dizer assim, inúmeras substâncias. E aí põe na segunda, esse paciente fica até quarta sem molhar as costas, a gente tira na quarta, tem uma leitura na quinta e na sexta, podendo ter uma leitura ainda no sábado, dependendo da reação. Então, se esse paciente tiver alguma reação, a gente fala tardia, por linfócito, vai ter lá umas bolinhas, vai ter uma reação aí diferenciada que dura alguns dias, e aí a gente tem um possível diagnóstico, que é uma coisa que vale bem, é uma coisa importante a gente falar, que teste alérgico positivo não quer dizer alergia. Exame de sangue positivo para alergia, vamos dizer assim, não quer dizer que ele é alérgico, e sim que ele é sensibilizado. Por isso que precisa de um especialista para avaliar realmente o que é aquilo. Porque eu pego muita criança aqui, ou pessoas que estão fazendo dietas mirabolantes, tirando tudo, ou fazendo um monte de coisa que realmente atrapalha ou impacta muito na qualidade de vida e não tem solução e não resolve nada. Doutor, então eu queria que o senhor explicasse melhor, você já começou a entrar nesse assunto aí. Então é verdade ou não que a pessoa ela só vai desencadear ali uma reação alérgica a partir do segundo, terceiro momento que ela é exposta àquela situação? Por exemplo, se ela comer camarão uma vez, ela não dá alergia, não dá nenhuma reação, mas aí ela come outra vez, aí sim que ela vai ter alguma reação? Na primeira vez, dificilmente isso acontece? Então, se for um quadro alérgico, na primeira vez não existe a menor possibilidade de você ter uma reação alérgica.
No caso de medicamento, contrastes, vacinas, essas outras coisas, você pode ter uma reação pseudoalérgica, que não existe o anticorpo, mas aquela substância ou medicamento vai lá e irrita o mastócito, faz com que ele tenha uma reação. Mas no caso que você citou, camarão, vamos dizer assim, castanhas, leite, tudo isso aí, não existe a menor possibilidade de você desenvolver antes de várias vezes entrando em contato. No mínimo uma. Porém, o que acontece? Você às vezes entra em contato com alguma coisa ou uma substância num molho e alguma coisa sem você saber que realmente você entrou em contato antes, né? Então, assim, vamos dizer assim, o camarão. Alguém fez o camarão junto no molho com uma outra coisa e você não sabia que você já provou 2 ou 3 vezes. Na primeira vez que você, entre aspas, vai comer o camarão, tem uma reação. Tá certo. Doutor Daniel, agora tem como a gente definir algum tipo de alergia que fica mais grave? O senhor disse aí, né, quando tem 2 sintomas juntos, pode ocasionar, né, o choque anafilático. Tem algum tipo de alergia que é mais comum ter casos mais graves aí e realmente provocar até a morte, né? A gente vê aí alguns casos. Sim, o que a gente tem muito são as alergias alimentares, né, com leite e ovo, principalmente, tá? Depois, a gente tem aqui muito no nosso estado, são as alergias aos himenópteras, né? Que são o quê? Abelha, vespa, né? Formiga, marimbondo é um tipo de vespa. Então, insetos que inoculam veneno, tá? Isso tem, e normalmente esses pacientes têm as reações quando estão longe de atendimento. E medicamento também é uma das... vamos dizer assim, é bem comum ter esse tipo de reação. E aí, assim, o grande, assim, a pessoa que tem uma reação dessa, tem essa sensação de morte e fica muito ansiosa, é um estresse muito grande. Então, o que a gente faz? A gente tem que deixar ela com um kit de anafilaxia, né? E não adianta também eu falar, eu vou te entregar um monte de medicamento ou injeções autoinjetáveis ou alguma coisa. Eu brinco muito com meus pacientes. Não adianta eu te dar um helicóptero numa ilha que está com um vulcão explodindo sem eu te explicar como pilotar o helicóptero. Então, esses pacientes têm que vir frequentemente aqui na clínica para a gente ir treinando. Normalmente, o que eu vejo muito, eles não usam neles e usam em outros, salvaram várias vidas já, né? Então, isso é bem gratificante e, assim, o que eu acho que, assim, a coisa mais importante vamos dizer assim, conhecimento, né? O paciente saber para ter segurança, como, né? Porque cada reação pode ser mais grave ou uma reação pode, vamos dizer assim, eu comi uma vez, não tive, aí na outra eu tive, e aí tem gente que quer tomar um remédio para comer e está brincando com a morte. Realmente, né? Casos graves aí podem acontecer. Doutor, só para finalizar, um recado aí, o senhor já nessa pergunta, nessa resposta aí, o senhor já deu um recado, né? Que é a questão do conhecimento. Mas é uma questão importante, principalmente quando estão longe, né, de atendimento médico. O que o senhor pode dizer para as pessoas aí que estão com pessoas alérgicas em casa ou que presenciam algum tipo de reação aí? O que o senhor pode dizer para elas? Os pacientes que têm um quadro de reações graves, né? Ou potencialmente graves, eles têm que ter o kit de anafilaxia, tem que ter uma adrenalina, né, em mãos, saber usá-la, talvez uma adrenalina autoinjetável, que a gente não tem aqui no Brasil ainda, é muito cara, então, assim, dura também 1 ano, é só uma dose. Então, tem que ser muito bem orientado pelo seu alergista, né? Então, assim, a gente vê muito hoje, estou até brincando, né, que em relação ao Covid, porque, assim, todo mundo fala de Covid, mas os infectos, né, e os imunologistas, que somos nós, ninguém está escutando muito, mas outras, todo mundo sabe. E alergia também, todo mundo acha que sabe, né? Só que na hora que a gente vai falar de reações imunológicas, como ocorre, quais são os riscos, aí ninguém tem esse conhecimento real, e eu acho que é isso que é o pulo do gato, o paciente saber o que ele tem, entender o que ele tem, ou entender o que o filho dele tem, para ele estar seguro e saber se tratar num momento, principalmente no final de semana, ou aonde está aí, sem recurso médico.
Tá certo, doutor Daniel Strozzi. Muito obrigado, viu, por esclarecer tantas dúvidas a respeito desse assunto, né, que preocupa muitas pessoas. A gente sabe que a alergia é muito sério, prejudica aí a vida de várias pessoas. Muito obrigado pelas informações que o senhor passou aqui pra gente. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. E é exatamente o que você falou. Eu acho que às vezes o paciente tem essa alergia há muito tempo e isso vai impactando a qualidade de vida dele lentamente e ele não tem a visão do que realmente ele está perdendo, né? Então, isso é uma das coisas que o que a gente busca realmente é melhorar a qualidade de vida da população. Então, obrigado a vocês e até a próxima. Até a próxima, doutor. Muito obrigada. Um grande abraço para o senhor.